Muy buenos días y muy bienvenidos al Bom webinar dia a todos Gestionando vocês, Residuos Urbanos para bem-vindos Ciudades ao Más webinar Limpias. Este es nuestro primer webinar Gestionando de la serie Rejeitos Estrategias Urbanos para para Enfrentar la Cidades Mais Polución en Ciudades de Limpas. América Primeiro Latina y el webinar Caribe. para as estratégias da América Soy Latina e o María Camila Caribe. Uribe, Eu sou coordinadora de a redes de Maria ciudades más. Me Camila, complace abrir este espacio coordenadora, de intercambio e de eu gostei de conocimiento donde abrir esse exploraremos espaço para enfoques de compartilhar gobierno com vocês circular, as reciclaje y reducción de abordagens da emisiones, con reciclagem, ejemplos redução de concretos de cómo emissões, las exemplos ciudades están complexos de como as logrando avances cidades estão significativos en la conseguindo reducción del ruido avanços ambiental y la significativos na mejora en la redução calidad del ambiental e aire. na melhoria Antes de do comenzar, clima. Antes de a quisiera gente mencionar começar, que eu el webinar gostaria de que a hoy gente se falasse llevará que o principalmente en webinar de español, hoje vai pero ser feito podrán em oírlo espanhol, en inglés mas o en vocês portugués a podem través entrar de em nuestra inglês ou interpretación português, simultánea. depende do que You can vocês hear this way quiserem. in English and in Nós Portuguese. vamos ter Solo tienen que tradução hacer clic en el simultânea. icono de mundo Vocês en só la parte precisam inferior de la clicar pantalla y escoger el idioma no de su ícone preferencia. do mundo na Speak the parte de language baixo. that you want to hear Se in your você symbol of the quiser escutar globe em inglês, down on your pode screen. selecionar em inglês. Você pode escolher o idioma de sua preferência no símbolo do mundo na parte de baixo del menú. En caso de tener alguna No pregunta para caso los de você tiver panelistas, alguma pueden pergunta para os agregar a la panelistas, sesión vocês de podem Q&A en adicionar Zoom y no los Zoom panelistas responderán e preguntas vocês de la vão audiencia conseguir durante la responder final as de la perguntas sesión. da audiência. Además, la Então, grabación além de esta sesión disso, estará no disponible en el canal decorrer de da YouTube del sessão, VIDA para vocês vão nuestra estar próxima cita. disponibilizados no canal de Pueden YouTube. encontrar el link Então, a vocês vão nuestro poder canal achar no en link ese no canal. nosso canal. Para quienes se unen Para por aqueles que primera estão vez chegando pela a primeira estos espacios, vez, la Red de para Ciudades esse del VIDA es una espaço na plataforma Rede, regional é que uma busca plataforma regional que facilitar el está intercambio de procurando facilitar a conocimientos, troca soluciones de y buenas prácticas conhecimento entre e ciudades de boas América Latina y práticas el na Caribe. América Latina e o Dada la Caribe. naturaleza multisectorial del Toda desarrollo vez que urbano, essa la red natureza do genera oportunidades desenvolvimento de urbano diálogo entre los gera diferentes actores oportunidade del de sector diálogo entre os diferentes público, atores privado do y setor académico privado e en particular, más de 250 no ciudades que mais hacen de parte de mais la de red, 150 así cidades que como fazem aprovechar el parte conocimiento de dessa los rede. diferentes sectores de la Além red. disso, o De esta conhecimento, manera né? buscamos Além contribuir al disso, nós fortalecimiento estamos del liderazgo en procurando atención contribuir ao urbana, a la fortalecimento construcción de da capacidades para liderança los na funcionarios construção das capacidades municipales para y a la os promoción del funcionários trabajo municipais sinergico e con diferentes instituciones na privadas. promoção de Para obtener diferentes más instituições, para información a gente o obter inscribir mais a sus informações ciudades en ou la se red de cadastrar na ciudades, sua pueden seguir el cidade, link na que rede estamos compartiendo en de el chat. cidades, a gente está Bueno, compartilhando o link para para este vocês. año Bom, hemos programado para cuatro esse ano nós webinars. temos El programado primero, en 4 abril, sessões. O hablamos sobre primeiro el vai rol ser em abril, de nós las falamos ciudades sobre o como papel motores de das la acción cidades climática. como Luego, mudança climática. hablamos de, Depois, de las nós estrategias falamos sobre as con estratégias las que cuales nós, podríamos promover la com vivienda as quais social nós en estamos ciudades de América promovendo Latina y el Caribe. essa Y eso social lo na estamos América empezando Latina. E hoy nós en estamos nuestra fazendo, tercera começando serie, hoje en na la que hablaremos terceira de série, estrategias para na enfrentar la qual a polución gente vai en las fazer as ciudades grandes. estratégias para afrontar essas Luego tendremos en nas octubre cidades. nuestra Nós vamos ter em última y outubro, cuarta na serie, nossa en última el quarta contexto série, de la COP de no contexto da biodiversidad que COP este de año se llevará a cabo biodiversidade, en que esse Navidad, ano vai ser y levado a estaremos cabo, hablando sobre e nós vamos estrategias para estar ciudades más falando sobre as diversas y resilientes en estratégias América Latina y nas el Caribe. cidades na América Latina e Para o recibir Caribe. las Para a invitaciones gente y receber los os links a convites registros a e estas os series, links, también puede suscribirse nós al também podemos newsletter de nos la red cadastrar na rede, Ciudades, na nossa net, que también rede vamos a cidades. compartir en el E além Zoom del disso, VIDA nós para vamos ciudades. compartilhar no Zoom para que você Las possa grabaciones también de acessar todos los webinars as anteriores gravações de que hemos todos os tenido están webinars en el e de canal tudo de vão YouTube y también estar no están canal en de nuestra YouTube página red, en e nuestra na página web de la red de nossa, ciudades, no nosso así como los site blogs das cidades. relacionados E con além los disso, principales o temas blog abordados que están en la relacionados com os plataforma de ciudades principais sostenibles de la red. tópicos Bueno, abordados. ahora sí, empecemos. Vamos A começar? través de esta serie de Através webinars dessa série de en la que webinars, hoy na hablaremos qual nós vamos de falar estrategias de economía sobre essa circular, estratégia de de economia reciclaje, de circular, de recolección y de reciclagem, reutilización y recolheita, tratamiento de residuos reutilização de orgánicos y tratamento de reducción de resíduos emisiones en ou de vertederos, jeitos los orgânicos e gobiernos locales verdadeiros, juegan os un papel governos clave locais en la fazem um gestión de papel muito residuos chave para na mejorar la gestão de calidad del aire, resíduos para por lo que esperamos esta aprimorar a serie que qualidade do hoy ar. empezamos E por isso que nós vamos começar uma série sea de hoje. muchísima E, utilidad para e ustedes. eu acho que vai Hoy ser nos de muita utilidade enfocaremos para en você. Nós vamos estrategias nos para focar gestionar residuos nas estratégias urbanos de y el próximo gestionamento martes, dos en dejeitos e nuestro na Zoom, que próxima también quarta, espero que nos puedan que eu acompañar, acho que vocês vão hablaremos nos sobre acompanhar, cómo nós vamos mejorar la falar calidad del sobre aire en como ciudades. vamos aprimorar a qualidade do ar. Entonces, para empezar, Então, en para el começar, webinar de hoy,
no webinar de cómo hoje gestionamos residuos como que a urbanos para gente las faz ciudades más gestão dos limpias. rejeitos para cidades mais Solo limpas. quisiera Então, eu só abordar gostaria que a gente un abrebocas en este conseguisse sentido. En el falar um 2021, por abre-bocas, ejemplo, cuando porque no llevamos casi un 2021, año quando a de gente estava pandemia, levando quase um ano de nuestra región pandemia, generó na nossa 230 millones de gestão, a gente toneladas de gerou residuos sólidos, de los 130 cuales el milhões de toneladas de 50% no se rejeitos. gestionó 50% a gente adecuadamente. nem gestionou La direito. región aporta Então, a região está 11.75% de los fornecendo residuos sólidos 55% globales de y rejeitos genera globais e aproximadamente un gera 13.5% aproximadamente del metano mundial. 1,5% do Todo metano esto mundial. contribuye a la Então, isso proliferación de contribui à vertederos no proliferação controlados, a la de emisión de vertedeiros gases de não efecto invernadero como el controlados, metano, que gases, tiene un estufa, potencial tem de o almacenamiento metano, que tem um más de potencial 80 veces mayor de, que el dióxido de carbono durante de los 20 continuar litros de gases fazendo que esse libera efeito la no clima atmósfera. que está sendo Es liberado na esencial atmosfera. adoptar una É economía essencial a circular que gente adotar fomente uma la economia reducción de circular desperdicios, la que esteja reutilización, el reciclaje utilizando a y la reutilização, innovación de residuos reciclagem e sólidos. utilização de Hoy, resíduos en este sólidos. webinar, Hoje, no nosso exploraremos los webinar, desafíos y nós las vamos oportunidades explorar os para ver desafios e cómo oportunidades podemos para ver gestionar como de que a manera gente mucho más gestiona de uma efectiva forma los muito mais residuos sólidos efetiva en nuestras os ciudades. resíduos sólidos da nossa Presentaremos cidade. ejemplos É por isso que a concretos gente vai de precisar ciudades de la Ciudad de México exemplos y concretos na Hermosillo, cidade de México de Santiago de Río Grande e do Sul, Santiago do Rio mostrando Grande do cómo Sul, algunas ciudades están implementando mostrando como enfoques algumas cidades innovadores estão en la economía fornecendo circular y el abordagens reciclaje inovadores y na la reducción de reciclagem emisiones e asociadas a la na emisión de estos diminuição residuos. Vamos a desses discutir rejeitos. estrategias A clave gente vai cómo continuar nessas integrar las estratégias chaves, prácticas como en que a las gente vai políticas integrar as urbanas con práticas el nas objetivo de políticas reducir la urbanas huella e como é que a y gente vai mejorar la calidad de reduzir vida en eh, nuestras ciudades, en nuestras zonas nas nossas urbanas. cidades. Esperamos que las experiencias de hoy A gente espera que sirvan de as nossas inspiración para experiências servem desarrollar mejores como soluciones um sostenibles desenvolvimento de y melhores responsables en nuestras cidades ciudades de la región. e nas outras cidades da região. Bueno, pues Então, invito bom, a eu vou nuestros convidar participantes. aos nossos Primero, painelistas hoje, primeiramente, comenzaremos con el panel a gente vai de começar com o conversación painel de entre conversa expertas para profundizar entre en os esta aspectos temática. para Contamos aprofundir aquí nessas con la temáticas. E a participación gente de vai Alfredo Ortiz, começar que a participação es nuestro do especialista senior de la Alfredo, División de Agua y que é o nosso Saneamiento del MIN, painelista sênior de nuestro saneamento de moderador en água. esta Eu não conversación. sou Debo decir, él es moderador e muy ele vai estar aqui com completo. a gente. Bem-vindo e muito Como obrigado. ponentes tenemos a E como Van palestrantes, Hum, a él es gente vai ser profesor Van Hum, asociado de la que é Facultad de professor Administración de la associado Universidad da de los Andes Faculdade de en Bogotá, en Administração do Colombia. Sandes em Muy Bogotá. bienvenido, Bart. Bem-vindo. También tendremos a Eva A gente vai ter Núñez, também a que es Eva, jefa del proyecto que é a Caribe chefe Circular do projeto Caribe de la Circular cooperación alemana da GIZ. Muy cooperação alemã. bienvenida, Eva, también. Bem-vinda também, Eva. Y en la segunda parte E na tendremos segunda la parte, a gente presentación vai ter a de apresentação Estefanía Arriaga da Ramos, que es Stefania jefa de la Arriaga Unidad Ambiental de Ramos, que é a Gestión chefe da Sustentable Unidade de Residuos Ambiental de Sólidos Gestão de la Ciudad de Sustentável de México, Rejeitos Sólidos en na México. Muy cidade de bienvenida, México. Estefanía. Bem-vinda Y também a tendremos senhora. también al E a gente vai prefeito, ter também al o alcalde prefeito, Tiago Gorski Lacerda, que Tiago es el Rossi alcalde Lacerda, de e o Santiago, prefeito de Río Santiago, Grande do Sul de Brasil. de Santiago, no Rio Grande do Sul, Bienvenido, desculpa. prefeito. Bem-vindo, Y prefeito. finalizaremos con la Aí, no sesión de final, un a gente espacio vai para começar responder a las sessão de um preguntas. espaço para responder as Esperamos que ustedes hagan perguntas muy que a gente activamente en el espera chat que vocês y les façam. animo a escuchar esta eh, presentación y hacer E preguntas encorajo vocês a para fazerem umas profundizar perguntas sobre para este tema. aprofundir nessas Esperamos temáticas. tener una A muy gente espera fructífera que a gente discusión el día de tenha hoy. muito frutífera Y tal vez discussão antes de hoje. comenzar, me E antes de gustaría começar, eu que gostaria que pasáramos con una primera vocês pregunta. também fizessem uma primeira pergunta. Y aquí me Bom, gustaría saber de las aqui ciudades eu de gostaria de ustedes, saber da cidade ¿qué de vocês porcentaje qual a porcentagem de los residuos sólidos dos creen que rejeitos sólidos actualmente se vocês están acham que reciclando atualmente estão sendo en la reciclados ciudad de na cada uno? sua ¿Cuál cidade? creen que es Qual ese que você porcentaje acha que é que essa está reciclando en porcentagem las que ciudades? está Invito sendo reciclada na sua a darle cidade? clic en la Eu pantalla convido y nos cuente vocês a que cada você uno clique na sua tela lo que cree e de su você me ciudad. conte ¿Cuál creen qual que é, que es ese qual que você porcentaje? acha que é. A ver. Menos del 5%, casi la mitad de nuestros participantes, entre el 5 y el 15, el 41%, y más del 15%, Isso é mais de el 15%, 10% de la gente que nos acompaña hoy. Bueno, pues la 10% das respuesta no pessoas que nos votada acompanham hoje. se A parece un resposta poco, o no se votada parece un poco a esto aí que se estamos parece um viendo pouco en a la isso pantalla, y que es que estamos vendo aqui na de tela. acuerdo con
una publicación del BID. Porque, de acordo com uma publicação Hablamos do que se BID, generaron cerca de 230 millones de dizemos que toneladas foram geradas de mais de residuos sólidos municipales 270 en el milhões de toneladas 2021. de resíduos Pues sólidos municipais em 2021, 3.85% mas es lo que se recicla. 3,85% é apenas o que é reciclado. Con nuestras respuestas de los participantes de hoy. É interessante que essa resposta dos participantes de hoje. Eu convido vocês para fazer a última. En tu opinión, ¿cuán relevante crees que es la coordinación entre los diferentes sobre a niveles de relevância gobierno da coordenação entre os diferentes níveis de governo para enfrentar a mudança climática nas cidades? Prevenção de geração de resíduos, mais na colheita de resíduos, reciclagem ou disposição final. Ou vocês acham que são mais relevantes? A ver. Bueno, prevención de generación de residuos es la favorita. Prevenção de geração de resíduos é a favorita, a coleta de resíduos e a disposição final. E, por fim, a reciclagem. Acho que todos pensam que a reciclagem tem um papel mais ativo. Então, daqui na frente temos que focalizar os esforços em todas as etapas. A extração e a disposição. A economia circular promove a redução e a reutilização dos resíduos e a gestão de todos esses resíduos. E assim, com essas introduções hoje, agora vou passar a palavra ao meu colega Alfredo Hinting, será o moderador dessa sessão. Como já falei anteriormente, ele é especialista sênior da área de saneamento do BID e seja bem-vindo, Alfredo. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Muito obrigado. Bom dia. Vou fazer uma apresentação muito curta sobre as atividades que a gente faz como banco no setor de resíduos sólidos e aí imediatamente vamos começar o resto das atividades com nossos interessantes palestrantes e colegas. Vocês estão vendo aí na tela completa. Muito obrigado, meu nome é Alfredo Rim, efetivamente eu trabalho com a área de saneamento, a direção de saneamento do setor público e sou especialista em resíduos sólidos do banco e apoio a coordenação do nosso portfólio nesse setor para toda a América Latina e o Caribe. Basicamente, eu queria contar brevemente algumas das atividades que faz o Grupo BID. O Grupo BID não é apenas o setor único que está aqui presente, também temos colegas do setor privado, de diferentes sociedades e organizações e elementos de desenvolvimento sob essa perspectiva. Como já foi explicado no contexto regional, essas são as cifras que Maria comentava. Temos um código QR do site web, que é uma plataforma de informação onde eu envio a publicação da qual eu me referi depois. É uma iniciativa muito dinâmica que nos orgulha muito e é nosso reservatório regional da situação de resíduos da região. É interessante como esforço no sentido de que não é apenas uma publicação pontual, mas o que está acontecendo é uma rede com os países para manter esse ecossistema atualizado de forma dinâmica. Então, em 15, 20 minutos é mais difícil atualmente. Tem muitos países que ainda estão fazendo sistemas de relatório com diferentes finalidades, para relatório OECD, outro para relatar as conquistas, as metas ambientais, ou mais avançado para avançar nas metas de reciclagem. Quais números foram mencionados basicamente que está acima à direita, é uma dívida que tem a região de 4% e temos um espaço de oportunidade, mas quando falamos de discussão final, apenas temos uma porcentagem limitada. E o que está aí embaixo à esquerda e o que está embaixo à direita são os resíduos que estão mal manejados e agregando também que essa porcentagem que não está relatada e que não sabemos o que acontece com eles. Então, o nível de informações que não temos é maior a 50%. Aí está colocado um comentário final. Estamos vendo a tela, além dos elementos mais tradicionais de gestão de resíduos, que são
elementos de gestão, resíduos e elementos sanitários e de proteção ambiental, tem aparecido alguns aspectos que deram um novo impulso, que estão dando um impulso muito relevante ao setor. Um é esse setor de economia circular. Después nuestros colegas Bart y Eva van a hablar de ello. Depois nossos colegas podem falar disso. E depois temos o tema de mudança climática, que gera um impulso a respeito dessa temática. Hoje estamos falando de resíduos sólidos urbanos. Resíduos sólidos é uma família muito grande. Para o setor público, nós estamos mais focados nisso porque pela relação com os governos, nesse caso, os governos municipais, metropolitanos e regionais. O que o BID faz são 20 segundos, temos duas grandes linhas de operações, o bem do setor de infraestrutura e focado na construção e geração de instalações ou facilidades para a gestão e o tratamento dos resíduos e cooperações técnicas que apontam mais para a linha SOX, que tem a ver com o desenvolvimento normativo e design, e normalmente esses são os dois grandes pacotes que estão diversificados. Então, o setor público e o setor privado pode trabalhar nessas duas grandes linhas. Normalmente, nosso grupo BitLab, que é mais de startups, está associado mais com o elemento de inovação, e o BID pode trabalhar com um nível de grandes investimentos. Temos uma carteira muito ampla de operações que continua se expandindo, e basicamente é uma confirmação de que o tema está mais presente na região do que nos últimos anos, e temos momentos mais favoráveis e interesses mais favoráveis, fazendo questão, de novo, no interesse da economia circular e metas que antes não existiam. No Chile, na Colômbia, temos responsabilidades estendidas por produtor, e isso coloca pela primeira vez na região metas concretas sobre os níveis de reciclagem para o setor de resíduos. Essas são as comparações técnicas com as quais estamos. Para terminar a introdução do que o BID faz e passar para os colegas apresentadores, temos aí, de novo, uma publicação. Nós trabalhamos em uma mistura que é de promoção da demanda, em termos da visão da demanda. Temos uma visão desse setor sobre como funcionam os problemas dos resíduos. Temos também disciplinas ou áreas relevantes de interesse que nos parecem fundamentais para garantir ou conseguir isso que está sendo feito: o acesso universal e a gestão adequada do serviço, que também o tema da adaptação climática, a cidadania como ator de mudança, principalmente quando falamos de resíduos sólidos municipais. Estamos falando do fator humano, tanto de ser colaborador ou ser usuário de um serviço, no quadro robusto de governança, e a sustentabilidade financeira, que é tão importante. Em termos do que a gente tem que fazer, não são muitos elementos estratégicos, normativos, de sucesso. Nós fizemos alguns exercícios há muito tempo sobre o que devíamos gastar para cumprir os ODS. Essa cifra aí é uma cifra anual por 8, 10 anos. Isso foi feito há 2 anos e de 4.700 milhões por ano para conseguir os ODS. Essa cifra é assustadora, mas se você divide por número de pessoas, estamos falando de uma cifra de mais ou menos $1 por pessoa. É uma cifra atingível. Acontecem muitas coisas no setor de resíduos, então é um work in progress. Então estamos tentando unificar isso visualmente em termos estratégicos das associações, mas temos aí esse para-chuvas das nossas atividades, e temos um do Waste como iniciativa que está trabalhando com o que é mudança climática e controle do metano. Temos o Hub de resíduos, que é possivelmente nosso sistema de dados e nossa plataforma de contactos dos países, e também com iniciativas relevantes do ponto de vista social e do ponto de vista food waste. Trabalhamos com coalições da economia circular. Estamos elaborando uma ferramenta que é para o desenvolvimento de operadores, e aí, embaixo no médio, temos outras iniciações, como resíduos de outros tipos, resíduos perigosos, e em áreas geográficas particulares, que geralmente é uma questão de interesse, que em outro momento eu gostaria de comentar com mais detalhe. Com isso, paro minha apresentação e convido
Hoff y Eva o Ringhoff Beckman Hoff para e la Eva siguiente Winhoff etapa de lo que vamos a para a hacer, que seguinte es etapa do que vamos fazer, programación. que é Por painel de programación tenemos discussão. aproximadamente 20 Por minutos programação, temos hacer un par aproximadamente de 20 preguntas a minutos para fazer los especialistas algumas perguntas para os para dois entender especialistas, cuál es su visión y qué para consejos nos darían entender para afrontar el problema, los desafíos del sector. Voy a partir primero os desafios con do Bart. setor. Muchas gracias por Bom, estar con nosotros. muito obrigado, Bart Bach, por, profesor por estar asociado de la aqui Facultad de conosco. Nutrición de la Ele é Universidad de Los professor Andes, Colombia, associado da y trabaja Universidade también con, de Los trabajado con Andes nosotros en da BID en Colômbia diversos e temos proyectos y trabalhado actualmente tem nos está trabalhado apoyando en un conosco proyecto no BID em en diferentes Panamá. projetos e agora está nos Voy a apoiando em um partir contigo, projeto Bart, y no después Panamá. Eu pasamos a vou Eva con começar com preguntas. você e depois Bart, la passamos primera para pregunta y ela com as disparadora del perguntas. A diálogo. primeira ¿Cuáles son pergunta los para principales disparar o diálogo. desafíos en la gestión Quais de são os residuos principais sólidos frente desafios a na las gestão aumentantes de ciudades de resíduos Latinoamérica sólidos y del Caribe? frente às cidades da América Latina e do Mucho Caribe? gracias, Alfredo, y muchas gracias por la Muito invitación a obrigado, participar en Fred. Muito este obrigado interesante pelo convite para seminario. participar Eh, nesse seminário Sobre los desafíos, creo que ya sobre os hemos desafios. Eu acho hemos que visto já algunos vimos en la várias coisas, introducción, já pero vimos creo vários na que los introdução. desafíos, E cuando hablamos de los eu residuos acho que quando a sólidos gente fala dos domésticos, hablamos desafios del nos resíduos desafío sólidos domésticos, principal o desafio y hemos visto ya principal, e como já vimos em algunas cifras, es generar menos em residuos. algumas Lo que cifras, necesitamos é generar gerar menos menos resíduos. Então, residuos precisamos y para gerar menos ello resíduos. hay como E para diferentes isso caminos. temos Y ya en la diferentes pregunta de rotas, diferentes entrada, si caminhos. hicieron alguna indicación sobre esta E primera temos instancia, hay que diferentes rotas de prevenir la entrada com algumas reducción. indicações sobre a Ya primeira instância para prevenir a vamos en redução esa dos panel, resíduos. en este E seminario, discutir assim sobre la vamos economía circular. levantar essa questão Necesitamos aqui nesse también painel sobre a aprovechar economia mejor circular. los Precisamos residuos. também uma melhor Son produção dos materia resíduos. prima. Materia Os prima de otros resíduos procesos. são Pueden matéria-prima ser. de outros Entonces, ese es processos ou otro poderiam camino ser también a ser incluido por la matéria-prima de economía outros circular. processos. Y Esse é creo outro que caminho para a sua necesitamos en los inclusão na ciclos economia como circular. este E acho que precisamos fortalecer en la também región mucho la fortalecer na cobertura de região los a servicios de cobertura dos gestión de los serviços de residuos, porque gestão dos vemos que resíduos. todavía casi un Porque vemos que 50% de los ainda residuos quase tienen 50% una dos gestión resíduos têm inadecuada en uma su gestão disposición. inadequada em sua Entonces, disposição. estos desafíos realmente Então, tienen esses desafios diferentes realmente têm dimensiones. diferentes dimensões Yo creo e que este disciplinas. es E un eu acho desafío en sí que mismo. Yo esse é um trabajo en una desafio escuela de propriamente administración, dito. soy ingeniero de Eu formación, sou engenheiro da escola de 20 años administração. trabajando en una Eu escuela de tenho gestión 20 anos de trabalhando numa escola de gestão da La administração administración e siempre es a interdisciplinar administração sempre y los desafíos son muy procura disciplinar e os interdisciplinares, porque el desafios são primer tema multidisciplinares, central, porque o primeiro tema central, desafío de los o primeiro residuos desafio claramente es dos resíduos biofísico. é Es realmente un problema bem físico, biofísico, un é um tema problema biofísico físico, sobre el é um volumen problema de estos muito físico residuos. sobre o Son volume desses toneladas resíduos. que São se mueven en los toneladas vectores que são sanitarios movimentadas ese es e un os tema vetores biofísico. sanitários que isso gera. Entonces, É um tema allá tenemos biofísico. los Então, grandes desafíos lá temos os biofísicos y grandes muchos de los desafios residuos biofísicos no están relativos a muitos dos Entonces, este tema de resíduos que não estão cobertura sendo del servicio es un gestionados. tema Então, a principalmente cobertura de biofísico porque serviços é también principalmente tenemos biofísico gran porque cantidad de gera uma residuos grande que quantidade de viene de resíduos vectores que sanitarios para gera o setor los sanitário riesgos de para salud de la población. Entonces, ese es un problema levar em conta biofísico. os riscos Y da ahí vemos saúde que da el problema população, biofísico tanto también risco biofísico, e aí vemos gases que efecto, dentro efecto o invernadero problema que biofísico e os genera la gases de gestión efeito de estufa residuos que y los geram residuos a también gestão es dos resíduos, e os resíduos também é um problema, biofísico. um problema Adicionalmente, biofísico. tenemos desafíos Adicionalmente, de temos tipo desafios do tecnológico, tipo tecnológico, en términos de tecnología em adecuada que termos de permita tecnologia una adequada que eficiencia en la permite gestión, es uma decir, asegurar una eficiência na infraestructura de gestão, gestión ou seja, adecuada. garantir uma Y infraestrutura allá de había gestão también adequada. una E lá acima pregunta também de temos entrada, uma una pergunta de infraestructura de introdução gestión sobre a integral que infraestrutura de inicia gestão con la integrada, separación en la fuente, que começando com incluye la a recolección de los circulação, contenedores que adecuados, inclui los a camiones, recoleção dos las controles frecuencias y la adequados, as frecuencia de los mudanças rutas, e as los tecnologias centros e de as acopio de frequências das separación rotas. y Nós hasta los temos estándares de acolhido calidad de materiales esse recuperados. padrão e até os Entonces tenemos padrões de también unos qualidade, os padrões de desafíos qualidade dos tecnológicos materiais muy recuperados. importantes. Portanto, temos desafios Además, tecnológicos yo puse mais también como un importantes. desafío tecnológico Aí los também eu coloquei um sistemas de desafio tecnológico información para sobre los os sistemas residuos, de que muchas informação veces sobre solo os resíduos, tenemos porque muitas vezes información a sobre gente tem volúmenes apenas generales, informação pero ¿de sobre os dónde volumes viene? Por ejemplo, gerados, en mas de Panamá onde que vem, por estamos exemplo, haciendo
No Panamá, estamos fazendo a atualização do Plano Nacional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Estamos começando a partir do tamanho da economia, porque vemos que grande parte dos materiais de bases e produtos que acabam sendo resíduos são importados e apenas uma pequena parte são produzidos no país mesmo. Então, vendo bem os fluxos dos resíduos, esse também é um desafio tecnológico na maioria das unidades. E, claramente, vendo os desafios físicos e tecnológicos, também temos os desafios sociais, de cultura e de legitimidade dos resíduos. Os resíduos têm uma sensibilidade política muito alta porque são muito visíveis e porque afetam a luta diária e a qualidade de vida, a vida diária e a qualidade de vida das pessoas. Além do mais, os desafios estão na sensibilização da cultura e como perceber os resíduos e compreender seu valor que pode ser aproveitado. E acho que, como no Global South, nós temos também um tema a respeito dos recoletores informais e sua participação no sistema de gestão integrado dos resíduos sólidos, que também é um desafio social da gestão integrada dos resíduos, como tecnificar e dignificar o ofício e formalizar a associação dos recoletores e a prestação dos serviços públicos deles e reconhecer assim a prestação do serviço público desses recicladores. Y ahí voy a la cuarta como dimensão dos desafios, Dimensão dos desafios, que são os como ser administrativos. eficiente y Como transparente que é el- eficiente e el transparente a ejercicio prestação del servicio público. do Entonces, serviço la público? urgencia en el corto A plazo frente urgência a la no curto innovación prazo, estructural perante a de estrutural. la infraestructura. E ¿Y como é cómo que vai se ser a infraestrutura? estructurar los Então, como contratos é que a gente vai se equitativos, la estruturar os inversión, contratos la equitativos cobertura de la eficiencia investimento? en inclusión? Qual que é ¿Y a cómo cobertura? generar E como é que a gente vai materiales gerar os secundarios materiais a partir de secundários a partir incentivos y instrumentos? dos Entonces, yo creo que incentivos e os instrumentos? los Então, eu acho desafíos que os de desafios la gestión da integral de los gestão residuos integral dos sólidos en la rejeitos región sólidos na tienen região diferentes dimensiones precisa de que parten diferentes de los dimensões que desafíos partem biofísicos dos desafios eh, biofísicos, sobre los volúmenes, la sobre os contribución al cambio volumes, a climático y la contribuição da mudança biodiversidad, climática e o desafíos risco, tecnológicos sobre la desafios tecnología tecnológicos adecuada, sobre a tecnologia desafíos sociales de e cultura y desafios sociais de legitimidad cultura e e inclusión. legitimidade Y e temas inclusão. administrativos E de nós temos urgencia en corto administrativos plazo, com urgência innovación no curto estructural prazo. y la E a estructuración de los estrutural contratos e a adecuados. estruturação dos contratos é importante Muchas adequadamente. gracias, Bart. Muy Então, muito interesante. obrigado. É Muchas muito coincidencias entre interessante, tem esos muitas coincidências lineamientos pelo que você fala, dos lineamentos que mostré que que tiene tem el banco para afrontar este problema. nesse banco para afrontar Volvemos esse aquí problema. una Então, a segunda y gente última volta pregunta para a en segunda e este última segundo. pergunta. Ahora, Então, Eva Rinhoff, jefa de proyecto chefe Caribe Circular do de projeto do Cooperación de la Caribe UNFCCC, Circular, da tiene la cooperação responsabilidad de sentarse Zé, como é que a gente con la começa? contaminación de plásticos Como é que a gente faz uma y la contribução promoción de la economía em circular. relação Muy aos interesante. plásticos? E como é que vai ser Una buena interessante para pregunta esta tudo para isso? nosotros. Uma área de Eva, muito una interesse. pregunta en esta E misma línea. Eva, vai ¿En ser qué uma área de la pergunta economía nessa circular mesma debería linha. Em enfocarse las qual área ciudades da participantes economia en circular gestión deveria focar as de residuos cidades efectiva? para ¿En conseguir qué otro tema uma deberíamos gestão seguir efetiva? Como limpiando é que a gente deveria como seguir políticas fazendo públicas? como a gente está Es una fazendo pregunta fácil, sempre? pero É uma pergunta fácil, interesante. mas Gracias. a gente gostaria de escutar a senhora. Sí, Bart ha hablado mucho sobre la Tem falado recolección, bastante que es sobre un a aspecto muy recolheita, importante, e um pero me aspecto muito gustaría enfocar un importante, poco mas a más a gente gostaria de la focar um pouco prevención mais de los residuos, na prevenção dos reducir los dejeitos, gastos especialmente de recolección, porque dessas las ciudades despesas no deberían de enfocarse recolheita, a porque as encontrar cidades não terrenos deveriam y focar em operarios achar pedreros, pueden terreno enfocarse e más qual que bien vão ser a modelos de la utilizáveis. Então, deveriam economía focar nos circular. modelos da La economia economía circular. circular A tiene economia diferentes circular tem categorías que se diferentes pueden categorias aprovechar en que el podem ser sentido de modelos de aproveitadas no negocios. senso dos Por modelos una de parte negócio. tenemos la Por uma parte, producción, temos el a diseño produção, circular, os, esos son os design diseños de circular biomateriales, e bioplásticos, de bioformas, que biomateriais se refiere a plásticos. Pode ser industrias, a institutos. referente a indústrias, Tenemos el institutos. uso Nós circular, que temos o son uso sistemas de circular, que são um reutilización sistema para de extender el reutilização ciclo de para a vida de gente materiales y estender o productos. ciclo de vida desses Tenemos materiais. A gente recuperación tem de valor. também a Ahí sí recuperação se de trata de valor. asegurar A gente está calidad de falando de materiales conseguir reciclados, assegurar ¿no?
qualidade de materiais de reciclagem, diminuir a poluição e procurar alianças, promoção. Como é que a gente realmente pode incentivar, encorajar? De quarta categoria, nós temos o suporte circular, que são guias, ferramentas, campanhas de sensibilização para a gente mostrar um exemplo. A gente poderia focar muito mais nos sistemas retornáveis, junto com as cidades aqui de Bogotá, de Cancún, Santo Domingo, Ilha, Operação Alemã, toda essa pilotagem, o sistema de reutilização de todos os diferentes contenedores para os negócios, restaurantes, mercado, empresas. Esse sistema é para o consumidor e ele gostaria de aproveitar para ele mesmo diretamente. Então, um outro exemplo pode ser a promoção da recuperação de valor. Nós temos percebido que muitas vezes as pessoas nem sabem como podem fazer esse tipo de coisa. Então, nós gostaríamos de focar um pouco em como que a gente vai promover, porque a gente tem trabalhado com essa aplicação que ainda não está disponibilizada em muitos lugares. Esse é só um exemplo. E nós gostaríamos de co-desenvolver esse jogo de sensibilização para a gente educar sobre essa separação de fontes para crianças e escolas, porque são eles quem estão funcionando como multiplicadores nesse sistema. Parte de falar essa temática importante que a gente não só deveria saber a geração, nós deveríamos saber realmente sobre a avaliação sobre o fluxo de materiais. Nós estamos entrando na quarta parte, que é o apoio circular, e nós temos um exemplo, como o diagram, que a gente utiliza, que temos aplicado em muitos municípios, e a gente avalia muito rapidamente um fluxo de dejeto no sistema de gestão e municipal. Então, nós podemos avaliar todos os plásticos e os vazamentos. Então, isso está no ambiente. Cidades que realmente precisam uma linha base para avaliar e monitorar o impacto das intervenções desde a economia circular. E nós, nessa hierarquia dos dejeitos, como uma prevenção e muito para cima, né? E nessa recolheita e tudo que está acontecendo é muito importante que essa cidade também esteja focada nessas temáticas para diminuir essas mudanças climáticas. Perfeito. Muito obrigado. Bart, creo que tenía que salir. No sé, Bart, si aún estás con Bart, eu nosotros. acho que ele foi embora. Pregunta. Ou não sei se ele está indo para uma última pergunta. Creo que Bom, eu acho que ele ainda está com a gente. Bom, perfeito, Bart. Você está no silêncio. Ok, gracias. Sí, perfecto. Obrigado. Muy rápido, Perfeito. bueno, Bom, Bart, muito creo que se rapidamente. me antes, le O agradezco Bar mucho precisa ir la embora presentación. antes, a gente Una agradece a pregunta breve, apresentação. Uma pergunta muito rápida, num una pregunta minuto, nuevamente fácil y difícil sobre las fácil, experiencias não que has sei se visto en América difícil, sobre essa Latina, experiência que Caribe o você el tem mundo. visto na América Latina ¿Qué e no recomendaciones podrías Caribe. dar Quais muy rápido recomendações você a las poderia personas que enfrentan oferecer el problema na região para se o sobrepor qué solución o a qué esses problemas? Quais receta são as podría dar soluções? alguna ciudad para superar el Qual que é a problema o receita mejorar la para se situación del sistema sobrepor, residuo para sólido? ¿Alguna aprimorar cosa as que hayas visto muy buena situações y que dos pueda aplicar en cidadãos? esa parte? Qual, No sé si qual que existe pode ser esa parte aplicado? desde tu Eu punto não de sei vista. se você consegue falar Sí, sobre no, isso. no, muchas gracias, Alfredo. Bom, Yo muito creo que obrigado, no hay una Alfredo. receta, Eu no acho hay que não una tem uma receita, receta né? Não exacta, tem uma receita de porque bolo, tenemos mucha diversidad entre porque temos muita ciudades grandes, diversidade, ciudades consumidores pequeñas, muito países muito pequeños, grandes, mas para países muito unificar el pequenos, mercado mas es muy eles importante acreditam no saber los mercado e materiales isso é muito secundarios. importante para os Entonces materiais tenemos secundários. grandes diferencias. Yo creo que Nós eso es temos grandes especialmente diferenças, en ciudades especialmente pequeños, en nas grandes unidades desafíos de menores. infraestructura. E esses Y yo desafios de no creo que hay infraestrutura. Então, na una nossa receta posição, eu única. acho que Sí não tem creo que uma estamos receita, en mas un a gente momento acredita sim que a gente necesario está no hacer una momento huella. ¿Y qué de quiere decir esto? Muy mudança. brevemente, Como que posso la falar? Onde tradición del realmente essa sector de tradição gestión do de residuos setor de industriales gestão dos siempre rejeitos, sí está cambiando ela para que está sus sim prácticas mudando para tradicionales se en converter, para se modelos tornar nos verdaderamente modelos sustentables. verdadeiramente de ¿Qué gestão quiere integral. decir eso? Es que E o que quero escalar dizer? los modelos
e a gente conseguir escalar esses modelos maiores de cobertura e desenvolver modelos adequados para os pequenos municípios. As municipalidades são pequenas, né? Elas podem fazer proveito dessas iniciativas, exemplos na região que são grandes. Como que posso falar? Potencialidades, mercados de segunda e as empreendedorias, porque, olha, nos últimos 30 anos, a gente percebeu que sim, que o momento da gente conseguir fazer isso, mas leva tempo. Então, essa é uma transição, e essa mudança que a gente está falando, sim, e onde a gente vê o mundo, que a gente realmente na Colômbia está vendo o que isso ser feito de disponibilidade, estão fazendo os produtos para certos fluxos que estão acontecendo na mudança, que são importantes e são tão importantes que tem novos negócios a partir disso. Na gestão de jeitos e no aproveitamento é que está o desenvolvimento dos novos negócios. Então, nós vemos muitas iniciativas na região desses modelos de economia circular, por exemplo, essa é a parte da prevenção. Nós temos uma empresa do Chile que ela vende no varejo e ela apresenta produtos nas embalagens pequenas. Então, ela está evitando muitos dejeitos. Então, eu acho que requer muita mudança cultural nos administradores públicos, para que justamente a gestão integral dos rejeitos requer essas capacidades técnicas e administrativas e de gestão para que a gente justamente consiga impulsionar tudo isso, esses sistemas. Então, eu acho que essa é a última temática que eu gostaria de falar, que é a gente se ligar na cadeia de construção. Essa gestão de jeito é muito importante porque estamos há muitas anos nessas casas e a gente tem tecnologias para que a gente faça a economia circular na casa. Então, eu acho que um fator que nem tem estado tão presente na gestão de jeitos, mas nessa arquitetura, em tudo o que a gente está fazendo no nosso design, a gente pode desenhar prédios e conjuntos para a gente relacionar e que realmente mude a cultura. Excelente, Bart. Muchas gracias Excelente, y muito esperemos que obrigado haya sido e a útil gente la te fala conversación hoy día a- y até. nuevamente gracias. Muito obrigado. Eva, otra pregunta Eva, fácil, ¿no? uma outra Para pergunta terminar, fácil para a gente encerrar. un poco vinculado a Um lo que pouco hemos hablado ligada respecto do que a gente tem falado ao a la parte de respeito gobernanza, dessa a la parte parte de institucional. governança, a parte ¿Cuál crees tú que puede institucional. ser el rol de los Qual que gobiernos você acha locales que en o la erro dos prevención del governos deseo y locais cómo na incentivar prevenção dos este rejeitos e cambio como que a en gente la prevención de encoraja essas alimentación mudanças na sostenible a largo prevenção plazo? para que seja sustentável no longo prazo? Los gobiernos locales desempeñan Os un papel governos crucial locais, en la eles fazem um prevención de papel los local residuos na a través de prevenção desses diversas rejeitos através iniciativas de políticas diversas normativas, iniciativas ¿no? políticas Que muchas normativas, veces piensan que muitas que los vezes gobiernos acham que os nacionales governos nacionais tienen que que manejarlo, realmente precisa es muy manejar isso, importante mas é porque muito las importante que ciudades a gente toman faça, porque as medidas en cidades têm particular uma para liderança reducir bem la cantidad particular de para residuos diminuir a y el quantidade de costo de jeito, gestión de o residuos. custo de Es muy gestão dos importante rejeitos. Então é que muito las importante, ciudades toman porque as acciones cidades precisam continuamente. tomar Puede ser, ação, por pegar ação. ejemplo, Porque, por incentivar el exemplo, a gente precisa establecimiento y la encorajar o operación de estabelecimento e negocios operação dos para negócios para os materiales sostenibles y biomateriais e os materiais alternativas. sustentáveis e Puede as ser también alternativas. aprobar una Além disso, a ordenanza gente municipal aprovar para uma excluir coordenança municipal plástico de un para que a solo gente uso y prevenha envases descartables. Es e importante essas para que las embalagens, ciudades porque são entiendan muito que es importantes más que as fácil cidades que manejar estão y fazendo isso, controlar elas estas precisam emisiones, entrar por em ejemplo, controlar los nesse gobiernos bom exemplo nacionales. dos governos Otro nacionais. ejemplo Um es outro exemplo incentivar compostaje casero, que da es parte del servicio, ¿no? compostagem Que se puede hacer en casa. em casa, que Y a eso gente se consegue puede fazer, también hacer a través de e isso poderia ser capacitaciones feito através de que ofrecen treinamentos que municipios. são Ya oferecidas hemos pelas visto mucho también en municipalidades, e a ciudades gente tem visto bastante europeas em y cidades también europeias hasta en ciudades e de até em América Latina. cidades na América Latina, Promover para a gente otro ejemplo es promover conseguir sistemas encorajar retornables que he desses, mencionado desses también a través de sistemas subvenciones retornáveis, através
dessas dimensões e da implementação de políticas e normativas dos governos locais estão fazendo um acompanhamento desse quadro legal, das políticas necessárias para essa gestão sustentável dos recursos naturais e até na compra, por exemplo, sustentável nas municipalidades. E uma outra temática é essa transição para a economia circular, os negócios verdes. Os governos podem fazer um apoio para diminuir os impostos e as taxas, né? Então, uma outra temática, a colaboração pública e privada para colaborar com esse setor e a sociedade civil para que desenvolva soluções viáveis na gestão dos resíduos, porque as municipalidades não precisam se encarregar dessas despesas. O setor privado muitas vezes leva esse investimento na América Latina, desses resíduos, em qualquer parte do mundo. Educación y sensibilización. Treinamento e sensibilização. E um tópico muito importante, porque os governos locais podem oferecer comunicação a espaços públicos, até festivais da municipalidade. No quadro do projeto Caribe Circular, a gente sempre encorajando esse cinema ambiental frequentemente nas cidades, em Honduras, por exemplo. A gente está fazendo, e ultimamente, nesses tempos aí, é importante essa liderança. Um prefeito que represente um modelo para seguir. Esses prefeitos que eu conheço, eles tomaram decisões muito fortes para a prevenção dos resíduos. Eles têm ganhado popularidade e esse reconhecimento a parte de transformar a cidade de uma forma muito positiva. Essa mistura de diferentes estratégias é um aspecto muito importante que a gente devia realmente ver essa receita para ver como é que a gente vai fazer e para ver depois quais são as decisões viáveis dependendo desses fundos com os quais podem se trabalhar com funções, incentivos e também para olhar como é que pode trabalhar com o setor privado. Muchas gracias. Bueno, es una respuesta muy completa y definitiva multivariable, ¿no? Temas de É flujo. uma resposta bem completa, multivariável, nessa definição de governança que a gente tem visto, nessa colaboração com a população. Definitivamente uma temática muito importante e tem muita coisa para ser feita. Então a gente agradece, Eva, a tua participação no webinar e a gente vai ficar mais uns minutos na sessão de perguntas e muito obrigado. Muito prazer. Então, obrigado a você. A gente acabou de acabar a primeira parte da discussão. A gente vai passar na segunda parte, que são duas apresentações de caso. Estudos de caso nas cidades da América Latina, de Brasil e cidades de México, que vão nos contar experiências na gestão dos resíduos sólidos e como é que tem afetado esse problema. Na primeira parte, a gente vai falar sobre a experiência da municipalidade de Santiago, Rio Grande do Sul, no Brasil. Muitos latino-americanos têm muitos resíduos orgânicos nessa cidade. E então, a gente tem muitas medidas muito interessantes, que é a moeda verde, que é um censo financeiro para que a gente tenha a honra de ter agora a apresentação do prefeito Thiago Gorski Lacerda. Ele é o prefeito de Santiago, do Rio Grande do Sul, e ele vai fazer uma apresentação. Ele me falou que eles têm alguns problemas de internet, mas então a gente espera que tudo dê certo. O Thiago, o espaço é do senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Vou falar pela minha língua nativa, que é o português. Aqui em Santiago, no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, na fronteira aí com a Argentina e também com o Uruguai, nós desenvolvemos uma moeda social. Todas elas a partir dos resíduos, tanto do resíduo orgânico quanto do resíduo reciclável. Nós temos aí o Pila Verde. O Pila Verde é esta moeda aqui que nós criamos da seguinte forma: os resíduos orgânicos, eles são os grandes vilões
dos resíduos sólidos. Ele tem muito peso, o chorume e também o mau cheiro. E então nós criamos uma metodologia de economia circular, bioinovação, pautado pelo resíduo orgânico. O cidadão acumula o lixo doméstico domiciliar, o lixo da pia da cozinha, vai nos nossos pontos de coleta. A cada 5 quilos de resíduo orgânico, troca por 1 pila verde. A prefeitura recebe este lixo orgânico, encaminhamos para uma composteira e com aceleração biológica entre 40 a 45 dias, esse lixo orgânico ele é transformado em adubo orgânico com alto teor de fertilidade para as culturas. O cidadão de posse deste pila verde, ele vai nas nossas feiras da agricultura familiar, inclusive feiras de orgânicos, e compra lá tudo que os nossos produtores têm à disposição para comercializar. Ou seja, a nossa feira é de produtor, não é de atravessador, ou seja, de uma pessoa que vai numa outra cidade, num outro território e compra para revender. Então, está aí uma cadeia agroalimentar e uma política de desenvolvimento local e territorial. Há uma paridade cambial do pila com o real, ou seja, tudo que temos à disposição, os agricultores vendem com o pila verde. O agricultor recebeu este pila. O cidadão colocou na sua mesa um alimento fresquinho de qualidade com um dinheiro que não existia. Esse dinheiro iria para o lixo. Agora, através do lixo orgânico, nós proporcionamos uma nova moeda. O agricultor, com posse deste pila, vem até a prefeitura municipal, compra todos os insumos imprescindíveis para a produção: adubos, sementes, peixes, horas de máquina e assim por diante para a sua produção. E a prefeitura recebe exclusivamente em pila verde. Para cada pila verde emitido, o cidadão trocou 5 quilos de resíduo orgânico. A prefeitura ganha através de um custo evitado. A cada pila verde emitido, a prefeitura economiza R$ 3,60. O cidadão, por sua vez, colocou alimento no seu prato com lixo que não existia. O agricultor, então, ele teve mais clientes. Então, aí, o tripé da sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. Também fizemos algumas constatações e necessidades. Lá na composteira, nós buscamos mão de obra prisional. Os presos, os apenados, trabalham no processo da composteira. Nos pontos de troca do Pila Verde e também na conscientização nas escolas, nós criamos uma bolsa de estudos, tá? Que é o chamado Jovem Aprendiz Ambiental, onde o aluno do ensino médio, no seu turno inverso, trabalha nos pontos de coleta, nos pontos de troca, auxiliando, então, em todo o processo. E, com isso, ele recebe uma bolsa de estudos. Fizemos uma pesquisa com os funcionários públicos da prefeitura. Apenas 20% tinham o hábito de comprar nas nossas feiras. Criamos, então, um benefício chamado Vale Feira, onde é um saldo de R$ 75 por mês, que só passa na maquininha vinculado ao código, ao CPF, ao registro do feirante. Então, temos aí bioinovação, cadeias agroalimentares, reduzindo o custo com o lixo, dando esse destino adequado e criando uma moeda virtual. Estamos também transferindo todas as cédulas impressas para o Banco Pila. Aqui está um cartão de bambu com chip por aproximação, onde estamos terminando com a impressão das cédulas e transferindo elas aqui para o banco. A cédula do Pila, em um lado tem um animal da nossa fauna local, do outro tem um ambientalista, e essas cédulas elas são utilizadas em aula para as nossas crianças, aulas de ciências da natureza, história do município e também empreendedorismo e administração financeira. Este projeto ele atende aí inúmeras comunidades, temos milhares de pessoas atendidas diretamente, reduzimos consideravelmente o custo e o peso do lixo e também a destinação.
Aqui no Brasil, nós temos aterros sanitários, e o aterro sanitário que vai o lixo de Santiago é 150 quilômetros aqui, é na cidade de Santa Maria. Então, é uma iniciativa muito exitosa, com engajamento da população, engajamento da comunidade. Criamos isso, então, com o resíduo orgânico. Com o reciclável, nós criamos um projeto chamado Pila Azul. O Pila Azul, ele funciona para o reciclável, o papelão, o plástico, a garrafa. Por exemplo, aqui está a garrafa com água. A metodologia é a mesma. O cidadão acumula o lixo doméstico, acumula o reciclável, vai nos pontos de coleta que nós temos, a prefeitura recebe este reciclável. O que a prefeitura faz com o reciclável? Nós doamos diretamente para os catadores, ou seja, invertemos o ciclo. O catador de resíduo é o cidadão. O cidadão acumula esse resíduo, entrega ele limpo e separado para a prefeitura, e com isso a prefeitura doa direto para as cooperativas de catadores. Nós injetamos dinheiro direto para os catadores. O cidadão recebe este Pila Azul, que também está aqui dentro do Banco Pila. O que o cidadão faz? O cidadão, ele compra ingressos do cinema, ou seja, é uma política cultural. O cidadão, ele compra estacionamento rotativo, aquela tarifa que paga para estacionar nas vias públicas. Então, também é uma política de mobilidade urbana, e também é uma política de mobilidade urbana porque o cidadão, ele paga a passagem do transporte coletivo, a passagem do ônibus, o transporte coletivo é pago através do Pila Azul. Então, através do através do lixo orgânico, que é o Pila Verde, o cidadão compra alimentos. Através do reciclável, ele tem política cultural e também política de mobilidade urbana através deste resíduo. Essas são as nossas duas experiências em relação aos resíduos que nós temos aqui em nosso município, buscando alternativas e que fazem a diferença, além de fomentar a economia local, a economia circular. Perfecto. Obrigado, perfecto, Tiago. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante. Muito Bueno, obrigado no pela tenemos apresentação, é contado muito el interessante. proyecto Você de acabou contando Pila Verde e Pila Azul definitivamente un na caso mesma muy interesante apresentação, e yo entiendo, de definitivamente é um economía caso muito solidaria, de interessante educación, de de economia conectividad, solidária, de educação, de de custos, reducción de lixo de que va a los redução basura, perdón, que do va a los lixo residuos sanitarios. que vai para os Se aterros ve sanitários. un Eu proceso muy vejo que é um interesante processo de muito entender más y interessante seguir. de Le pedimos, por acompanhar favor, e seguir, e retomando aí la sesión de peço você para preguntas nos después de la acompanhar próxima mais um pouco presentación. na sessão de Muchas perguntas, gracias, logo da presidente. próxima Y apresentação. para terminar la sección de presentaciones, E para tenemos un segundo terminar caso, en este a caso secção das de gestión de apresentações, residuos temos en la um Ciudad de segundo México. caso, No que é sé, de Javier, a través de gestão de su resíduos da Secretaría de cidade Medio Ambiente, de Turismo y Estrategia Ciudad, México. Secretaria está do Meio con Ambiente con tem una uma estratégia estrategia para a cidade, com decidida en lo uma que es economía estratégia circular decidida no y que el é a manejo economia adecuado de residuos circular e o sólidos, manejo y nos viene a adequado contar dos su resíduos experiencia sólidos. y en E particular también vai nos algo muy relatar a sua interesante, la experiência, planta de selección de, particularmente a ver uma si me resulta, planta muito ascaltosalto, interessante, que é a planta perdón, de Estefanía, por colheita de por la pronunciación. asclatossalto. Y está con Desculpa, nosotros Estefanía Stefania, Vega pela Ramos, que es la a delegada pronúncia. departamental de E gestión sustentable del temos Centro Sólida de la a Ciudad de Stefania México Ramos, para contarnos secretária de este caso Desenvolvimento tan interesante de Sustentável Ciudad de e de México. Resíduos Sólidos da cidade de El México, escenario que es tuyo, vai nos relatar e Estefanía. Muchas compartilhar gracias. esse caso tão interessante da cidade de México. Sí, buenos días, muchas gracias por la Bom dia, invitación y también muito por la obrigada presentación. Voy a compartir mi pela pantalla. apresentação. Eu vou compartilhar minha tela. Eh, Ahí sí. se ve, Ajá, perfecto. muchas Dá para gracias. ver Pues bueno, yo voy a hablar perfeitamente. sobre Bom, eu vou falar um esta pouco gestión de residuos que estamos haciendo en la Ciudad de sobre México bajo un enfoque de economía Cidade de circular México, y sobre un a poquito a abordagem específica da sobre economia esta circular e uma transferencia abordagem de específica selección, que sí lo sobre essa pronuncié bien transferência al de revés, pero seleção, no pasa que se nada. você pronunciou muito bem. Y bueno, primero que nada, Então, pues un poquito el primeiro do que contexto de qualquer la ciudad coisa, o está contexto da compuesta por cidade 16 está composto alcaldías y por 16 actualmente 9 millones prefeituras, de mais de 9 habitantes milhões con de 2.28 habitantes, millones de com población flotante. 2,5 milhões de Esta população población que viene tanto buiante. los Essa días a la ciudad população que vem para todos os comercio, dias para turismo esse o comércio, también para trabajar. turismo e também para trabalhar.
Então, estima-se que a cidade gera 4 toneladas de resíduos no dia por habitante. Mas mesmo que a cidade esteja vista como uma cidade muito urbana, com muitos grandes prédios, etc., 60% do solo da cidade é solo de conservação área verde. Então é por isso que está focado nas nossas políticas para a conservação dessas áreas. Nesse sentido, uma das ferramentas de prática pública com que a gente conta é o programa de gestão de resíduos, que tem tido várias atualizações desde 2010. A gente começou a impulsionar a separação por questão desse encerramento do recheio sanitário. Então, a partir dali, a gente tem procurado fortalecer a temática de separação para implementar uma maior tecnologia para o aproveitamento do manejo dos resíduos. Na última atualização, está muito mais focada nas ferramentas internacionais, como são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e outros instrumentos que a gente tem na cidade, que é o lixo zero. Essa estratégia de biodiversidade que a gente tem na nossa cidade, nesse programa, a gente destaca que tem 4 componentes, que são a produção, consumo responsável, manejo e aproveitamento dos resíduos, mudança climática, adaptação e inovação e o emprego. Então, esses resíduos é uma temática muito ampla e a gente precisa ter como melhorar a gestão dela. Alguns resultados que nós temos tido desse programa é que nós estamos contando com o Comitê Técnico Operativo que reúne todas as prefeituras representantes e a gente está procurando criar soluções conjuntas para o manejo da problemática dos resíduos na cidade. Também nós temos tirado os resíduos de barrancas, que é um programa que recupera o valor ambiental, e nós também temos a proibição da distribuição e uso de plásticos de um uso só, para diminuir os resíduos que estão sendo gerados. E também estava sendo falado essa temática de que é importante cultura e educação ambiental, e por isso que nós temos feito esses treinamentos para as pessoas, para que elas consigam se treinar e ser formados para ser cidadãos nessa problemática de soluções da gestão dos resíduos. Então, foram informados também nos estabelecimentos sobre a proibição dos plásticos de um uso só, e também a gente treinou eles diretamente para que eles pudessem procurar soluções para comercializar seus produtos com a nova legislação. Ao mesmo tempo, por essa proibição, a gente teve muitas inspeções para multar esses estabelecimentos que não tivessem cumprido com essa proibição. Dentro desse programa ambiental de mudança climática, que foi um programa que foi apresentado durante a administração atual, inclui-se que a gente teve uma mitigação nas ações de 621 mil toneladas equivalentes, e no mesmo tempo, nesse programa, nós temos também 2 programas muito importantes, que é o mercado de reciclagem, que está procurando que a cidadania tenha opções para entregar os resíduos e poder redistribuir de uma forma adequada. Foram feitas uma acoplagem de muitos resíduos e foram acoplados 600 toneladas de resíduos para reciclagem, e contribui-se a essa mitigação do CO2. O programa de lixo zero foca-se na implementação de diversas estratégias para diminuir a quantidade de resíduos que estão finalmente na cadeia. E nós temos alguns objetivos nos anos nos quais a gente está procurando incrementar essa reciclagem, combustíveis e novas tecnologias, e a gente diminuir ano por ano o que a gente está levando para os recheios. Nesse programa, nós consideramos os resíduos da construção, que é uma problemática muito importante na cidade, e a gente viu que tinha uma alta geração, e é por isso que a gente contemplou um objetivo para isso especificamente. Então, no geral, esse é o manejo que a gente faz para os resíduos. Quando a gente entrega para o pessoal de recolheita,
quando eles pegam todos esses resíduos orgânicos encarregados pela prefeitura, a gente leva nas estações de transferência localizadas em diferentes pontos da cidade, dependendo das características dos tipos de resíduos orgânicos para as plantas de compostagem de orgânicos e plantas de seleção e compactação. A gente faz diferentes processos. A gente nem tem disposição final, mas eles são mandados para outros locais e outros estados perto para que a gente consiga levar para outros lugares. Mas isso tem um custo, e dentro das tecnologias que a gente tem, temos uma planta de biodiesel, de carbonização hidrotermal, biodigestor e também equipamento para o tratamento de resíduos urbanos. E também estão sendo enviados diversos resíduos para combustível derivado de resíduos. Então, essas são imagens específicas da planta de seleção de Bajerro. Nós estamos vendo ali na cor amarela a estação de transferência e na cor vermelha a planta de seleção. Lá chegam os resíduos e são separados mediante tecnologias, uma leitura dos resíduos, e eles são separados, classificados diferentes frações. Isso nos ajuda a recuperar essa fração reciclável do resíduo. Graças a essa planta, nós temos conseguido recuperar mais de 12 mil toneladas de resíduos recicláveis no ano. Isso também é uma poupança, né, de mais de 26 milhões de pesos mexicanos. Então, graças ao sucesso que tem feito essa planta de recuperação desse tipo de resíduos, por isso que foi instalada uma nova planta, muito parecida a essa aqui, numa outra região da cidade. E é lá que ela tem o mesmo funcionamento, chega na estação de transferência, na planta de seleção, é feita uma pré-seleção mediante tecnologia de maquinária mecânica e, finalmente, como é visto na imagem, é feita uma seleção manual para o final, para que possa ser possível a recoleta de resíduos possível, a maior quantidade de resíduos possíveis. Então, nós temos projetado 67 milhões de peças por ano. Isso implica muita poupança no que a gente está levando para a parte final. Y bueno, Bom, todo este enfoque de economía circular, como ya se toda ha essa mencionado, es abordagem de algo que economia ha circular estado é en uma auge coisa que tem en todo el estado mundo y que no se ha ido auge. implementando Todo en los mundo que diversos tem países. implementado os diversos De acuerdo al contexto países de essa cada uno, no temática podemos decir que se de ha acordo ao implementado, contexto que de cada podemos um, implementar lo mismo porque en a gente Europa nem acá, pode porque falar son que a gente diferentes, pode implementar as coisas da Europa aqui, porque diferentes são culturas, coisas diferentes diferentes, formas de manejo, culturas diferentes diferentes, manejos diferentes, inversión, etcétera, ¿no? Entonces, investimentos pues en diferentes. este Então, sentido, nosotros nesse hicimos sentido, a gente una tem visión de feito la economía uma circular para la Ciudad visão de da economia México y en este circular para a buscamos cidade que de se México. fuera, que se redujera la extracción y recuperación Nós de procuramos fuentes diminuir a naturales, es decir, con extração una visión de regenerativa fontes de las naturais com ciudades uma y visão personas, y que se regenerativa para extienda as pessoas, el tiempo para de que vida tenha útil de los tempo de productos, vida que útil dos también se produtos, impulsen nuevos modelos tempo de de negocio, plateira, que haya para que sistemas seja útil para productos-servicios, o es decir, negócio, para el os tema de la serviços, servitización, nessa que se temática de contribuya a disminuir servitização que emisiones y contribui a pero que diminuir también as emissões, promueva mas que também empleos verdes con apoyo a políticas promove ecológicas, empregos educación verdes, ambiental educação, y que cultura también ambiental, pues e facilite el que crecimiento de também los que ya estamos possa implementados facilitar o como cumprimento país. do que a gente está associado como Además, pues país. esto buscamos Além que sea disso, a una gente procura transición que segura y seja uma económicamente transição justa. segura e justa. En este sentido, pues es que Nesse también se sentido, publicó el año pasado foi la Ley de publicado no ano Economía Circular passado a de la Lei de Ciudad de Economia México, que Circular tiene da una visión cidade de México, que integral tem y que uma bien aquí visão estamos hablando integral. del tema de Mesmo residuos, que a gente buscamos esteja que falando da pues temática justo se disso, pueda deslindar de a este gente está tema procurando que a de gente residuos consiga separar essa la temática Ley de de Economía resíduos Circular, que para a lei vaya da más economia allá. circular Si e bien que está ela vá relacionado, além porque si disso. hacemos un Ela tema está de relacionada rediseño de porque é productos, de uma reciclaje, temática de pues entonces estamos redesign evitando la dessa generación de inovação, mas a residuos, gente pero está no evitando a queremos geração de enfocarnos en eso, sino resíduos. E é por también isso que a gente não en quer que promoción de empleo foca verde, en nisso regeneración de aí, sistemas y mas a entre gente otros quer ir temas. na geração de sistemas e outras coisas que a Esta gente ley de tem economía falado circular já. pues Essa lei tuvo de un economia trabajo integral de circular teve um 10 trabalho integral delegaciones de 8 nosotros, pero también secretariados da no solamente cidade, fue desarrollo não só do económico, sino ambiente, de mas também do trabajo, desenvolvimento inclusive econômico Secretaría de Turismo. e de Y pues turismo. esta establece principios de Então, integralidad, está jerarquización, es beleu-se decir, que no esses se princípios.
Então, a gente não vai só na reciclagem, mas a gente, primeiramente, vai diminuir o consumo, o usar de novo e a gestão energética. Além disso, nós temos abordagens temporais que a gente procura que esses produtos sejam desse tipo e que permite essa reparação e reaproveitamento. E junto com essa ferramenta, nós estamos estabelecendo o regramento de economia circular, como o nome fala, é um regramento da lei. E esse programa de economia circular já estabeleceu ações específicas que devem ser feitas pelas diferentes secretariados do governo para trazer esse novo modelo e ter uma avaliação de circularidade que vai permitir que as empresas possam ver onde que elas estão localizadas, como é que elas vão para essa temática de economia circular e como é que está associado os incentivos econômicos, se é que elas estão, né, na circularidade. E, finalmente, na temática da cultura, nós temos o sistema de informação de economia circular, que vai ser um sistema que vai permitir dar o conhecimento para a cidade, para a população e as empresas, e para ver como é que a cidade está posicionada, para ver como é que ela vai avançando na temática. É isso. Obrigada. Muchas gracias, Estefanía, por la excelente Obrigada, presentación y Stefania, por ese pela tua contexto apresentação bem económico interessante, que yo creo, esse bueno, caso de México. Então, por lo menos hablando un poquito de la perspectiva falando del um banco, pouco na nosotros siempre perspectiva do tenemos banco, nós esa sempre consulta de nuestros estamos nessas colegas los consultas países o el com os ministerio o las países, os instituciones. Hay ejemplos de ministérios, as Latinoamérica o hay ejemplos instituições. que Nós temos o necesitamos. exemplo da América Hace algunos Latina años atrás había bastante poco. Algunos e de ellos uns anos funcionaban atrás nós funcionaban muy tínhamos bien também y una que otra que instalación. estavam Eso ha funcionando ido bem, tinha uma reduciéndose en los quota últimos de años y bueno, los casos integração están bom. E siendo foi o último bastante, ano, e nesse bastante, caso da cidade de son México, en ese muito sentido interessante, fiables. mas Obviamente bom no se senso. compromete nada porque están Eu ahí não muy vou te cerca comprometer, mas a gente está bem y perto, nada, né? obviamente, ni contra Europa ni Para otros países más nem na desarrollados, Europa, sino nem que outros países también mais es bueno ver desenvolvidos, cómo mas é funciona bom en ver Latinoamérica outros con las esquemas funcionando adaptaciones na y las América Latina com as regulaciones adaptações administrativas e as que son coisas necesarias necessárias en para cada ver esse país censo en na cidade de particular. México, que Muchas é gracias, importante e Estefanía. interessante. Muito obrigado. Con eso terminamos la Então, com segunda isso, parte a del gente webinar. Muchas gracias por encerra las a segunda parte presentaciones. do Voy a dar webinar, que é nuevamente essas a apresentações. jefe Tiago y a O Estefanía prefeito por las siguientes Tiago agora vai presentaciones ter y vamos a dar a una palavra e a pausa y gente nos vai na quedan última aproximadamente unos parte, que a gente tem 27 mais minutos uns para 20 algunas minutos preguntas. para Ahí algumas invito perguntas. Eu vou convidar, a Eva então, y a a Tiago si nos Eva pueden e o acompañar Tiago para ver en se eles pantalla conseguem nos para acompanhar na hacer la primera tela pregunta. para Voy a hacer voy a fazer tratar de hacer un algumas resumen perguntas. Vou tentar fazer um con el resumo apoyo de los colegas com o suporte dos de las colegas e preguntas que das hemos colegas recibido en el e, chat. Algunas se han e com tratado de as coisas que tem responder y no seguiremos chat. Eu vou tentar cubriendo responder tudo. directamente. Voy Se a não, partir por a mí porque gente trato vai de enviar partir por diretamente. Eu vou Francesca começar por para mim, ir por uma directamente, pergunta que es diretamente, que é preguntas sobre impacto pergunta sobre o o impacto situaciones de corto plazo. O ou sea, a veces situações de curto prazo. lo bueno de todo lo que Às está vezes, o pasando es bom el das coisas que sesgo está de punto de vista acontecendo, de por que las exemplo, é políticas públicas sólidas, de ponto de deben ser vista da planificaciones economia y circular, elementos cómo se va a de abordar el planejamento e medio, como é que vai ser el medio y largo abordado plazo, ¿no? no De hacia médio adelante. e no longo A veces, prazo e para desgraciadamente, frente. Então, a gente está vendo para olvidamos ver frente e às vezes lo a presente. gente Esta es una esquece o que está pregunta acontecendo agora. que Então, tem bastante uma directa, es pergunta el que é bem tipo de direta. instituciones como ustedes Então, levando em ven tema consideração essas del instituições, cierre quem de botadero, residuos vocês naturales e de essa afectaciones temática directas en dos el medio ambiente. Y resíduos la respuesta es direta, sí. Obviamente, tú meu cierras Deus. basurales, tú cierras Então, botaderos, obviamente, en función você de leva situaciones que son a veces nessas problemas situações ambientales, que são de problemas emergencia ambientais, de pública, emergências, de algum sanitarias, tipo, y problemas obviamente prioriza sanitários, una solución e razonable, estabelece uma pero situação obviamente siempre en el razoável. contexto de que Mas, ese lógico, cierre tiene que sempre estar tem esse acompañado de contexto mayor que esse número de encerramento soluciones precisa lo más ser sostenibles acompanhado com posible. No cerrar un soluções basural para sustentáveis. abrir otro, no Não cerrar un só basural para abrir encerrar uno nuevo. um En ese recheio sentido, para abrir obviamente outro, né? la Então, aproximación obviamente, es lo más são integral posible, aproximações obviamente que considerando sejam cuáles bem son las integrais, situaciones considerando as de cada situações caso de cada caso, específico. nesse Sí, senso. ahí Então, tiene una pregunta directa é uma para Eva, pergunta direta quería contestarla. para o Henrique. Eva, Bom, son Eva, algunas preguntas más simples, otras son umas a veces un perguntas poco são del ámbito simples, outras são mais no de una contexto visión más uma amplia. visão muito mais Un ampla. colega pregunta, Então, um colega nos agradece por la pergunta: presentación y dice, nuestra bom, economía obrigado pela latinoamericana apresentação. está Na economia buscando dar da América soluciones a otro Latina, tipo de nós estamos tentando problemáticas, dar como puede ser la soluções inseguridad para outros política, tipos de la salud problemáticas políticas, pública, a la saúde educación, la pública, inflación, y también se educação e pueden considerar inflação, que também temas pode ser relevantes o otros. considerada e muito relevante e En ese básico. sentido, Então, la nesse pregunta es, ¿cómo sentido, a dar prioridad pergunta é a como é que estos você vai residuos dar dentro de prioridade na esa... gestão dos resíduos disso?
Es una buena pregunta porque Bom, uma boa pergunta, en mi porque experiencia, cuando na minha tratamos de experiência, quando a gestión de residuos, gente muchas veces gestiona tenemos os municipios, pero también resíduos, muitas vezes gobiernos nas nacionales, ¿no? municipalidades, os governos nacionais Ya entram se nisso. nota, se Então, complica el asunto, dá ¿no? para No es perceber algo que é que se puede complicado essa solucionar muy temática, não é uma fácil, coisa que dá para ¿no? resolver muito Comparado fácil. con construir Comparado com, por carreteras o exemplo, algo. construir uma estrada, Gestión uma de coisa residuos es assim. Essa compleja gestão de y además resíduos é saben que muito tienen que complexa invertirlo. Y e el a gente sabe asunto que es você que precisa ellos investir. ven que es Então, un a gasto temática é enorme, que pero ¿por qué eles un gasto veem como se enorme? fosse uma Porque han despesa trabajado mucho enorme. en eso de Mas por disposición quê final y eles têm que cómo enxergar nisso aí? Porque tratarlo. eles têm trabalhado muito na Realmente los disposição final e residuos, como la que vai mayoría de tratar, los não só nos residuos resíduos, porque a deberían, maior parte dos ¿no? resíduos Son generados deveria, muchas veces ou por eles el são sector gerados privado. muitas vezes Es pelo muy setor importante que privado. Então é también, muito ¿no? importante que também, Al lado de las medidas que he ao mencionado lado das también por los medidas que foram municipios, que mencionadas realmente pelos municípios, que empujamos a nivel realmente seja feito nacional, no pero nível también en nacional, el marco del proyecto mas estamos trabajando também no en una marco solución do regional también projeto, para nós la estamos trabalhando numa responsabilidad solução para a transferida al responsabilidade sector, estendida. porque eso a largo plazo realmente deberían hacerse Porque no también longo prazo responsable deveriam ser de los feitas residuos y no essas deberían ser los responsabilidades dos municipios resíduos e nem deveriam ser as gestionando municipalidades realmente as materiales gestionadoras que dos materiais, no son, bueno, claro, que sí, de às los vezes nem ciudadanos, pero são realmente dos son generados cidadãos, por las mas mismas nem são gerados por eles, industrias. Entonces são pelas ahí regresamos indústrias. nuevamente al Então, nós punto estamos voltando de novo para o que ponto deberíamos mirar que a gente qué es lo que deveria olhar podemos de hacer novo, y en que muchos não dá países, para y a eso manejar em muitos vamos también países e a en gente está América indo para lá, na Latina, América que Latina. realmente Então, a gente un precisa ver isso operador aí, para ver se manejado tem um y operador contribuido que maneja e que vai por el contribuir sector privado pelo realmente setor se encarga privado de los para reciclables estar encarregado dos y recicláveis. para vender el Então, e concepto para y también vender o dar enfoque conceito e também la dar economía um circular foco para a genera economia trabajo y circular, que también gera eso trabalho. en particular la Isso não é reutilización de particular. los Essa ciertos materiales reutilização de certos materiais é importante também nesse realmente sentido, para los porque é municipios es más realmente para as atractivo porque municipalidades, e isso é pueden atrativo asegurar para eles, más trabajo porque podem assegurar mais trabalho, muchos sectores que son más porque muitos mecanizados, setores que são muito digamos, mais y mecanizados lo tenemos bien presente que siempre e es un reto estão desse a la jeito, então a gente tem cantidad muito de presente que é asuntos um que tenemos, desafio pero creo que de el assuntos asunto que de a la gente tem economía agora, mas es nessa más relevante. questão da economia vai ser muito relevante. No, muy de acuerdo. Hay simplemente Concordo. dos centavos de mi Eu parte. só En queria el falar banco, uma obviamente, la variable coisinha, política porque no banco a o la variável competencia en la política toma de e essa decisiones siempre es un competência aspecto da tomada relevante. de Y decisões um aspecto le agrego de relevante. repente una cuota E de adicionar realismo só no es siempre lo que que essa deseamos quota de todos en realismo términos nem é de sempre o que a prioridad gente y de quer das soluciones. Primero, prioridades, nem quais são as cuando uno soluções, en el mas banco maneja algún primeiramente, proyecto, no sea meu tempo no banco, mais literalmente de um bajado en projeto términos de ficou que también los impactos financieros del rebaixado em proyecto de termos de que residuos os a veces impactos son do de muy largo projeto dos plazo, ¿no? resíduos são de muito Y longo los prazo. réditos E os réditos comunicacionales que son, también son muy comunicacionais justos que porque são quedan mucho. muito longos, então isso não é o No justo. existen Então, porque en realidad nem existe es un às trabajo vezes, que porque na posiblemente realidade é um fracase trabalho más que adelante. No es un vai matrimonio de residuos, dar pero es un sucesso proyecto lá na que frente. efectivamente Então, é también efetivamente uma coisa na ecuação que precisa es ser un elemento relevante para considerada los que e trabajamos um en esto y nos elemento deja un poco relevante para as convencidos de pessoas hacer que bien. trabalham nessas temáticas. Estefanía, Stefania, en el caso de, aquí nos pregunta respecto al tema de las uma tarifas, nos dice, en el pergunta em caso relação às ecuatoriano, en taxas el caso na de Colômbia, mi por país, exemplo, dice, las ou de administraciones qualquer municipales país. no conocen en detalle Essas cuánto avaliações el beneficio municipais de viene conhecem essa y gestão dos no permite entonces resíduos? entender Será que eles cuál debe ser la permitem tarifa o las entender oportunidades que qual que é tiene a taxa asociado ou a a esta oportunidade de financiación? gestão associada à gestão Eh, financeira? la pregunta entonces, un A poco, ¿cómo pergunta, hacen então, ustedes con el marco como é normativo? que ¿Cómo vocês trabajan con trabalham el com tema esse marco de costos? normativo na questão ¿Tuvieron dos que hacer alguna custos? Que vocês reforma? tiveram que ¿Hay ahorros? fazer, Primero, imagino, tuvieron que entender ou bien vocês fizeram uma cuánto estaban reforma? gastando, cuánto costaban las Quanto que cosas, vocês si tuvieron que hacer gastam? algún Como tipo de estão as coisas? modificación Ou de você algún faria modelo algum tipo de para garantizar modificação, o promover ese um tipo arranjo de para cambio que están promover o haciendo? que está acontecendo? Gracias. Pues creo que Bom, tenemos un poquito eu de acho que ventaja nós en temos puntos, uma porque desde vantagem hace em alguns años 2006 pontos, contamos porque con un desde o ano inventario de residuos 2006 nós sólidos temos um que inventário nos de permite conocer resíduos cuánto se sólidos está que nos generando permite todos los días conhecer en quanto que está nuestros sendo procesos de gerado todos gestión os de dias e desse residuos, jeito cuánto nós se genera en podemos estaciones de medir nuestra estación de transferencia, o que cuánto se está está acontecendo enviando al nas destino estações de final, transferência e etcétera. Y quanto que pues a está su indo vez, para a pues disposição final. Então, estos residuos
Esses resíduos de disposição final custam para a gente. E essa entrada de resíduos é uma coisa
que a gente tem bem monitorado pelo Secretariado de Serviços. E, além disso, essa parte de manejo dos resíduos é a prefeitura que está encarregada disso. Então, não tem nem terceiros que estejam encarregados disso, nem tem subcontratados por essa parte. E por isso que tem mais possibilidade de coordenação e que a gente possa estabelecer diversas estratégias para a infraestrutura e para ter bem monitorado quanto que está entrando e quanto que está sendo enviado para a disposição final. Excelente. Perfecto. Excelente, Parto con Estefanía y perfeito. después regreso a Eva. E bom, Stefania e depois Eva. El prefecto Tiago O aparentemente fue un prefeito problema en la Tiago conexión, está teve um esperando que se problema na resolva y si no, conexão, a gente nos está esperando se intercambiamos ele con Eva volta, y Estefanía senão a gente vai ficar aqui en com adelante. vocês, Eva, porque é esta es una bem pregunta que entretida los a departamentos discussão. me Então, outra formulan. pergunta, desculpa, público, Hablaste de combustibles mas alternativos você falou para la dos cementera. ¿Nos combustíveis puedes alternativos elaborar un para poco más o cómo está cimento? trabajando ese A gente modelo gostaria de saber como que vocês estão de trabalhando refracción o modelo y de si refração. ustedes pagan por o les pagan por o cómo Vocês são funciona la relación pagos ou como é con que la industria funciona o cementera. relacionamento pela indústria? Ahí, Bueno, bueno, ay, Bom, perdón, ¿si era para mí o para Eva? desculpa, é para mim ou é para ela? No, nosotros no trabajamos con la Ah, cementería, ok. por No, era eso. para Estefanía, era para Estefanía. Sí, sí, sí. Perdona, Bueno, Eva. este, en realidad, por ejemplo, estas Na plantas de selección realidade, se essas construyeron plantas de seleção foram con la empresa construídas em cementera coordenação com a mexicana que es empresa Cemex cimenteira y de pues México, que é se Cemex. hace un convenio con Depois ellos foi para ver feito um convênio com cómo, eles o sea, para quién va a ver poner cada parte. Una parte la que vai compró para colocar la qual, instalación de la qual empresa parte. cementera Uma foi em y seleção da empresa, né? otra la cubrió el gobierno de la Outra ciudad, que es la foi o parte governo da del cidade, que terreno, é a parte do los terreno, traslados de los permisos, e etcétera. outros encarregados Y al momento ya del as funcionamiento, permissões. Depois ahí do la parte de los funcionamento, residuos então reciclables a parte corresponde al dos gobierno de la resíduos ciudad. Nosotros recicláveis é do aprovechamos y governo. los A podemos gente vender. aproveita La os parte de resíduos, a los gente tenta etiquetados de vender, mas a residuos sí parte le de corresponde combustíveis a la empresa derivados de cementera, que a resíduos nosotros é no, da no nos pagan empresa por eso porque ellos sementeira. están, se Tá? encargan E a de gente nem é de la pago planta y porque ahí eles administran são la parte encarregados de de tudo los isso, e residuos isso é que tienen, ¿no? parte La dos parte benefícios que eles têm. de este tipo de residuos. La fracción que Fazer parte desse está tipo de resíduo. utilizándose es la A de fração que está orgánicos sendo no utilizada aprovechables são os y a orgânicos não los aproveitáveis. lo que ya no se, lo que está muy E, contaminado de la e o planta de que está selección, bueno, muito que ya no se poluído pudo dessa separar, se planta, as envía coisas que não foram separadas, e o que mediante estas é plantas enviado de através dessas selección. plantas Perfecto, sementeiras. muchas gracias. Eva, Muito ahora sí, obrigado. perdona Eva, la confusión antes. desculpa a confusão. Obviamente, lo que mencionaste Obviamente, o anteriormente que você falou y lo que están anteriormente trabajando e o plano que inicialmente vocês estão trabalhando, se eu realizan entendo que iniciativas está de muito focado reducción, nessa reciclaje, iniciativa de reemplazo de redução, materiales, reciclagem, etcétera, reemplaço de materiais en la gestión apropiada de residuos y me imagino en el na trato de los gestão plásticos. dos resíduos e Aquí hacen nos una pregunta plásticos, que es por muy exemplo. Então, interesante. tem uma Yo que pergunta soy bem más viejo, entonces interessante, para mí eu está, sou bem mais creo que la velho. veo desde un punto de Então, a vista pergunta eu de enxergo de um ponto ejercicio de vista necesario. diferente, porque são ¿Qué necessários opinan sim ustedes para mim. respecto a Mas la o que existencia de vocês rellenos acham? sanitarios, un poco en el Assistência esquema dos presente recheios y lo que se sanitários no prevén para esquema el futuro? presente e ¿Cómo o ven que é esos projetado para o componentes? futuro? Como que vocês veem tudo isso aí? Bueno, digamos en mi Bom, proyecto en particular no meu no projeto, miramos la particularmente, a disposición gente final não porque enxerga a también disposição final, como trabajamos un porque poco também en como la a gente línea de la trabalha um Unión pouco na Europea y linha el da gobierno União alemán, Europeia e o la governo idea es alemão, realmente a ideia disminuir é la realmente disposición diminuir a final y disposição final. Europa ha Europa bajado mucho, han trabajado mucho en la tem prevención, diminuído muito nisso, también en otros tem trabalhado muito na prevenção, asuntos e tem que, outros bueno, de assuntos la que, hasta, bom, sí, bom, sim, energías en na este energia, proyecto no nessa se parte, no dirige porque la projeto, idea es é muito importante realmente porque a ideia é algo realmente que não fue gerar esse tipo de resíduos. aprendida que E también essa tenemos lição desde que a gente Europa aprendeu realmente na Europa, reducir los porque gastos realmente é diminuir as abajo. despesas Eso, no baseadas sé, ahí nessa temática. Estefania o nuestro A colega Stefania falou muito bem, a nossa colega de Brasil puede mencionar do más. Brasil, ela pode falar um pouco mais disso. Perfecto. Otra pregunta para Eva, que creo que voy a Eva, hacer una mais uma pregunta a cada pergunta. Eu uno vou te y después fazer al uma final pergunta cierro. e depois uma final. Alguien pregunta que en las Alguém últimas, perguntou siguen que llegando nas consultas no al chat, vamos a últimas. tratar de responder algunas también por interno A gente y vai. algunos Desculpa, links está chegando que muitas vayan a perguntas, a gente vai correspondernos. tentar responder tudo. Em, Mas, Eva, respecto Eva, ao al tema respeito da temática, de separación en origen, da separação ¿cómo, da origem, qué,
¿Qué importancia le dan ustedes a Qual los que é a temas de importância que personalización vocês y dão qué para isso? dificultades ven que E qual puede que existir são en as Latinoamérica por dificuldades que ejemplo, vocês veem que tem financiación, na América Latina etcétera? para Es un tema que se implementação? discute hace muchos años, Eu pero sei que que é uma incluso, temática discutida há muito no tempo siempre ha sido atrás, exitosa. mas nem En algunos sempre tem países ha sido de derivado en sucesso nesse duplicidades, país. incluso problemas A gente vê muitos de, problemas de competencia de sociedad, de etcétera. competência, Me gustaría saber sociedade, tudo la isso. Então, visión eu que gostaria tienen de saber ustedes a y sua la experiencia visão que tienen respecto e a sua experiência a a la respeito separación de disso, origen de da residuos. separação da origem. La separación de origen es importante Bom, para essa disminuir la separação de origem é importante contaminación de los residuos, también para puede ser diminuir a también por poluição dos líquidos, resíduos pelos por líquidos, ejemplo, papel, ¿no? Si por exemplo, hablamos de diferentes papel, esse partes, tipo de coisa. A gente fala papel, de diferentes vegetales, coisas, metais, plásticos, empaques, pero plásticos, embalagens, primero es muy mas importante, primeiramente muito creo que eso es importante, e lo eu más acho que importante é que o los mais municipios importante de pueden tudo que hacer, as municipalidades em, podem tratar fazer, que é y mirar tentar cómo de pueden olhar como é que eles podem separar separar los residuos orgánicos, os resíduos porque en muchas de orgânicos, las ciudades, porque em muitas más de cidades, 50% mais de o también en 50%, gobiernos ou em locales un poco más governos rurales, locais que el é um pouco porcentaje es mais bastante rural, alto. a Entonces, porcentagem solamente bem para alta, quitar então eso, só para pueden tirar isso aí, disminuir los vocês gastos podem de diminuir la as despesas recolección, pero da también pueden recolheita, disminuir mas después su também podem disposición diminuir final. depois a disposição final. Los retos que tienen, por Os ejemplo, desafios en muchas que eles ciudades, los têm, por exemplo, incendios, muitas cidades, os esos vienen por incêndios los gases nos de vertedeiros, metano eles vêm y pelos realmente son gases los de residuos metano e orgánicos y si são os los resíduos separamos desde el orgânicos. principio nos E puede se a gente consegue facilitar mucho controlar y isso también desde o se começo, puede pode nos ajudar muito, promocionar pode realmente, promover tudo gastar, isso. ¿no? A gente não vai También gastar com tudo. mucho en mucho de alimentos o de mercados que A pueden gente poderia investir em separar en alimento, esos mercado, sentidos. coisas que podem Ahí ser también superadas se nesse puede sentido. hacer E mucho também pode ser feita con pocos muitas esfuerzos, coisas digo com también, poucos sí, pero esforços. el tema es Mas essa complejo y temática é particular por complexa, é bem temperaturas particular, altas, por ejemplo, porque en as lluvias temperaturas es são bem complicado, pero también altas, as compostaje chuvas, tudo es isso precisa algo. ser Puedes considerado, mas a promover compostagem é uma compostaje coisa. E a gente pode en la promover isso casa aí por na otros aspectos, casa, ¿no? em outros aspectos. Separar papel, Então a gente porque pode muchas fazer o veces por papel, líquidos, por porque muitas contaminaciones también, vezes líquidos, por la calidad de poluições, los por exemplo, reciclables no son qualidade altos. Y el dos plástico es recicláveis, complejo porque e hay plástico bem tantos complexo, diferentes porque tipos de tem plástico. En el proyecto diferentes tipos de nosotros nos plástico. No enfocamos projeto, al nós estamos plástico nos focando no y plástico ahí realmente e también si realmente, podemos se a gente pode recolectarlo recolher ¿no? Muy temprano, podemos cedo tener una mejor calidad esses materiais, a y gente si vai el ter uma plástico melhor llega al qualidade. mar, Se o plástico chega no mar, la calidad a por agua salina qualidade por água es de muy sal baja, vai ser entonces bem no baixa. podemos Então a gente reciclarlo a un não pode material que reciclar no desechamos y material piensas, bueno, que a ahí gente quer. vamos a Então hacer nós vamos limpieza pensar como é que o vamos sacamos fazer a los residuos limpeza del mar. ou se a gente vai Eso tirar es os muy resíduos do difícil, mar. ahí se Isso é puede muito utilizar, por difícil e ejemplo, a para gente vai ver se asfalto o pode algo, pero utilizar también asfalto, dentro del outras marco de la coisas, economía mas dentro do circular marco da es economia circular recomendable é por recomendado, ejemplo, mirar por por exemplo, sistemas como olhar son pelo sistema sistema de depósito de depósito, por exemplo, en muchos, que tem en em muitas muchos cidades, gobiernos en em Europa, muitos por ejemplo, governos. Na Europa, decidieron. por Sé exemplo, que está eles en decidiram, discusión también para está em varios discussão países também para vários en América países Latina, na pero América Latina, claro que eso mas también, lógico que isso também, bueno, hay el bom, requisito también mirar un é poco um por requerimento também para por olhar la responsabilidad extendida del pela productor responsabilidade primero para estendida do produtor, em, primeiro, tener para una base ter realmente uma que dé base sentido realmente legal. no También regramento es muy legal, importante. que é muito importante. Perfecto, muchas gracias. Perfeito, Compañera, la muito última pregunta y importante. después Última hacemos un cierre pergunta, entre los e dos de depois la a gente primera faz ronda. um encerramento para Muy breve, acabar. muy simple. Bueno, muy Brevemente, simple, muy simple la pregunta, pero me é imagino sempre a que tiene pergunta, né? Mas eu complejidades. imagino que En la tem implementación de estas complexidades, mas a soluciones, implementação ¿cómo dessas evaluaron desde soluções, que tuvieron algún tipo como de que vocês problema o alguna acham decisión que de tiveram um gerenciamiento con tipo los de recicladores problema? de Qual que bancos foi y a recicladores estratégia para informales? ter com os recolhedores de lixo? Sí, bueno, es que hablé como de muchas estrategias, pero me voy a Bom, eu enfocar un falei de poquito más muitas en el tema estratégias, de mas las eu vou plantas de focar na selección. temática das En plantas de este, seleção. lo que se habló con el O que tema foi de los, falado nesse tema bueno, de los trabajadores, como ya dos mencioné, son trabalhadores, como eu falei, parte de la empresa
é parte da empresa e eles são subcontratados e a gente procura contratar as pessoas que já estão trabalhando como recolhedores informais para a planta de seleção. Ainda, a gente está tentando trabalhar na planta de seleção que é a mais nova, que nós temos na cidade de México, e também temos uma parte da planta que está sendo recuperada e que contratou os trabalhadores informais que já estavam na planta de seleção existente, que agora está trabalhando na nova planta de seleção, agora com seguro, prestações, equipamento de proteção pessoal, e isso ajuda realmente a oferecer melhor qualidade de vida para as pessoas e ter um expediente fixo e uma melhor qualidade de vida que a gente procura, é isso aí. Perfecto. No, muchísimas gracias a Perfeito, todos muito y una obrigado última às pregunta duas. E abierta, uma última un minuto pergunta para que podamos aberta, um minuto responder. para cada uma Señor alcalde, responder. alcaldesa, como Prefeito, mensaje, la prefeita, pregunta era, ¿dónde empieza a em, fomentar la circularidad de la onde que a ciudad? ¿Cuál gente es el mensaje que encoraja as pretenden transmitir en cidades, iniciativa a de economia este partido? circular? Por Qual dónde que é a comienza? mensagem para vocês? Onde que a Estefanía gente León, começa? Stefania, si quiere você, o comentar. que você quis falar? Perdona, no lo escuché bien. Ya, repito, Vou fue repetir. todo emocional Foi Señor bem alcalde, una emocional. alcaldesa te Uma, pregunta, ¿por uma dónde empieza a prefeita te fomentar el pergunta onde que eu esta começo para economía circular en fazer la a ciudad? ¿Por política de dónde economia circular? gobierno Onde que eu faço? municipal? Como é que eu ¿Por dónde começo? parte? Municipal. Un mensaje Qual que é a mensagem de você de partida. Y de, lo mismo para de De ti. partida? Muy bien, muy bien. Bueno, primero por el Bom, liderazgo, ¿no? primeiro a Eso liderança, es né? muy importante. Uma coisa Y muito ser importante un e modelo para ser um seguir. modelo a Es seguir. importante porque Acho que é muito también importante son porque também presentes en el eh, público estão presentes no y público pueden e generar podem pueden crear mucha hum, podem inspiración criar muitas y inspirações cambio. para as pessoas e muitas mudanças. Estefanía. Sí, coincido con Eva que necesita Eu tener concordo com ela. una figura de Precisa liderazgo que ter uma permita figura de que liderança todos que se enfoquen permite hacia este que tema de todos economía estejam circular, focados na que temática da no economia se desvíe circular de esto, sino que e que tenga realmente la não esteja capacidad y flexibilidad desviado para e que tenha poder as capacidades técnicas para conseguir ajustar estas ajustar estrategias a este todas as enfoque. estratégias para Y essa yo sinceramente no abordagem. diría que E eu, partiría como de un sinceramente, solo lado, eu sino más bien hay não que começaria de um lado tocar só. diversos Eu puntos, começaria com empezar diversos a pontos, implementar en la por ciudadanía exemplo, un consumo implementar na responsable, producir con cidadania reflexión, también hablar con consumo las empresas responsável e falar com y as pues también con los empresas mismos e funcionarios também públicos, com os empezarles funcionários a públicos enseñar sobre este tema de para economía circular, ensinar porque sobre a hay muchas temática acciones da desde economia el circular, gobierno porque tem muitas ações que desde o demandan governo que contribuciones, podem pero ser realmente no feitas com as saben que atribuições, tiene este enfoque de mas realmente economía eles nem circular. sabem Entonces, que tem uma yo no diría abordagem que hay un desse punto de tipo. partida, sino más bien que Então, nem hay falaria que varios seria um y ponto puede de ir en el partida, mas sentido são adecuado. várias coisas que podem ser Es feitas. un pequeño Big Bang de Big economía Bang, circular. Sí. Big Bang rápido. Bueno, muchas gracias Eva, Bom, muchas muito gracias Estefanía obrigado, Eva, Stefania, por acompañarnos en esta sección. pelo seu Darles gracias a Eva y a acompanhamento. A Tiago gente que agradece o estuvieron con nosotros. tchau Y e con todas esto as damos pessoas que por tiveram cerrada la antes e parte a de gente encerra a presentaciones y parte las dessa preguntas apresentação. y para el cierre los dejo Se con tiver María Camila y perguntas, por mas favor para o quédese para encerramento eu vou proporcionar deixar un com a par de Camila. minutos para Por una favor, pequeña fique mais uns encuesta. Yo me minutos despido, para muchas uma gracias. pesquisa. Obrigado. Muchísimas gracias. Muito Gracias, Alfredo. obrigada. Quiero agradecer a Obrigada, todas las personas Alfredo. Eu que queria nos han agradecer acompañado todas hoy, en as pessoas que especial têm a nos los acompanhado, especialmente presentadores, os a las personas que nos apresentadores, contaron sus as casos pessoas en que la têm nos primera contado sección también, todas essas que coisas, seus casos. han Na primeira sido sessão, por unas muy exemplo, buenas tem en las sido ciudades y nosotros nos umas coisas quedamos muito boas nas con muy buenos cidades e a gente insumos fica com de la conversación de hoy. muitas Gracias, boas Alfredo Madera, colocações. Muito gracias al obrigado a todo alcalde, al mundo. prefecto Tiago Alfredo, o prefeito Goski, a Tiago Goski, Estefanía, muito obrigado pela sua a Bar presença. y a Eva por Avar compartir e con Eva, nosotros todas Stefania, estas obrigado por valiosas compartilhar perspectivas y todas essas experiencias en valiosas gestión expectativas e de los experiências na residuos sólidos gestão dos urbanos. resíduos Es sólidos fundamental urbanos. conocer las É estrategias fundamental conhecer as y los enfoques estratégias e innovadores as que nos abordagens permiten inovadoras que enfrentar nos permitem estos afrontar desafíos en nuestras esses ciudades, desafios na nossa de poder cidade. contar con experiencias Para a gente concretas contar com como las que se han experiências presentado concretas, hoy, como as que a que gente nos teve muestran hoje, que que es nos posible mostram avanzar hacia que ciudades é más possível limpias avançar y para cidades mais sostenibles con un limpas e enfoque claro en la sustentáveis, com uma economía abordagem circular clara y na en la economia participación circular e comunitaria. na participação Espero comunitária. que las lecciones y las Eu espero que as experiencias que hoy lições nos e as han compartido experiências que a gente nuestros compartilhou panelistas hoje, hayan sido de através dos utilidad nossos para panelistas, nuestras ciudades y que tenham contribuyan a sido de promover la utilidade e cooperación y la promovem implementación a de cooperação e soluciones implementação de efectivas soluções para la efetivas gestión de los para a residuos en gestão las dos ciudades de resíduos América nas Latina y el cidades da Caribe. América Latina e o Caribe. Antes
Antes de a gente encerrar, eu gostaria de convidar vocês para responder a pesquisa, escaneando esse código QR que a gente tem na tela e que a gente também vai compartilhar no chat, para a gente pedir para vocês que vocês respondam essa parte, para que a gente possa melhorar e ter cada vez conteúdos de maior utilidade para vocês. Então, eu peço para vocês escanearem e responder a pesquisa. Obrigado. Bueno, mientras van llenando la encuesta, Bom, yo me enquanto despido isso, agradeciéndoles vou a me todos despedir de ustedes por vocês, habernos acompañado agradecendo hoy en esta sua serie de presença webinars. hoje Esperamos nesses que se puedan webinars. unir la A próxima gente espera que semana. vocês Los consigam esperamos entrar el na próximo semana que miércoles vem. A en gente este espera para que vocês conversemos na quarta que vem. sobre la Para a calidad gente del aire y conversar cómo sobre a aprendamos qualidade do cómo ar podemos e a mejorar gente entenda la como calidad pode melhorar essa del aire qualidade urbano. Así que urbana. muchísimas gracias y Muito muy obrigado. buena semana para todos. Boa semana para vocês.